A última vez que ouvi uma história tão estranha foi em um dia qualquer de trabalho no cemitério, onde o tempo passa lentamente e, muitas vezes, o silêncio faz o ambiente mais pesado do que parece. Me chamo Marcos, sou coveiro há anos, e por mais que o ambiente já me parecesse familiar, há algo nele que nunca me deixou confortável, algo que sempre fazia meu estômago revirar. As coisas que você vê, ou melhor, sente, enquanto cavava os túmulos, nem sempre são fáceis de explicar. Eu estava naquelas tardes abafadas, quando o calor do sol se mistura com o cheiro de terra recém-cavada, indo de um lado para o outro, entre as sepulturas e o prédio da administração. Era um cemitério antigo, mas ainda em funcionamento. As pessoas vinham visitar seus entes queridos, e eu ficava ali, fazendo o trabalho pesado, enterrando corpos, ajeitando lápides, sempre em silêncio. A rotina era imutável, até o dia em que ele apareceu. Era um dia normal, até que percebi algo estranho no céu. As nuvens estavam se acumulando de maneira diferente, como se formassem uma linha, uma espécie de limite invisível. O vento estava mais forte do que o habitual, fazendo as árvores balançarem e as folhas caírem com mais pressa. Eu não pensei muito nisso naquele momento, até porque já estava acostumado com mudanças climáticas repentinas. Mas então, algo me chamou a atenção. No fundo do cemitério, perto do antigo muro, vi uma figura se aproximando. Era um homem, talvez na faixa dos 50 anos. Estava vestido de maneira simples, uma camisa jeans e calças escuras. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que ele estava indo direto para uma área que normalmente era evitada, o lado mais antigo do cemitério. Eu sabia que a maioria dos visitantes evitava aquele lado, pois as sepulturas ali eram muito antigas. Ao que parece, algumas ainda estavam inacabadas. Decidi seguir, discretamente, para observar. Ele não parecia estar com pressa, caminhava devagar, como se estivesse refletindo sobre algo. Quando chegou à borda do cemitério, onde o muro era mais baixo, ele se agachou. Isso me fez parar. O que ele estava fazendo ali? Aquele lugar estava fechado ao público há anos, e nem eu mesmo costumava ir para aquele lado. Parecia estranho. Como coveiro, eu sabia que o cemitério tinha suas regras não ditas, e uma delas era que as pessoas deviam evitar entrar no lado antigo. Eu nunca soube o motivo exato, mas sempre sentia um desconforto inexplicável quando passava por lá. De qualquer forma, o homem estava lá, aparentemente olhando para um antigo túmulo. Me aproximei silenciosamente. Foi então que ele começou a falar, mas suas palavras não eram claras. Ele murmurava para si mesmo, como se estivesse conversando com alguém que eu não podia ver. Como eu já disse, o silêncio no cemitério sempre foi denso, e isso tornava qualquer som fora do comum ainda mais nítido. Eu podia ouvir a voz dele, mas nada mais. Nenhum som vindo da rua, nenhum pássaro cantando, nada. Aquela sensação de desconforto foi aumentando. O homem levantou-se e se afastou do túmulo, dando alguns passos para trás. Foi quando ele se virou, e seus olhos se fixaram diretamente nos meus. Ele sabia que eu estava ali, mas, ao invés de se assustar ou sair correndo, ele apenas sorriu. Um sorriso que não parecia natural. Algo na expressão dele me fez ficar paralisado. Eu queria sair dali, mas não conseguia. Ele não disse uma palavra, apenas começou a andar de volta para o outro lado do cemitério, com o mesmo ritmo calmo e, de certa forma, hipnotizante. Eu não sabia o que fazer. Estava tão perturbado com o que acabará de ver que não consegui sair dali imediatamente. Fiquei ali, na mesma posição, por mais tempo do que deveria. Não sabia o que era mais estranho, a figura do homem ou o fato de eu estar completamente sozinho em um lugar tão amplo. Agora, se você está assistindo esse vídeo e se está gostando da história até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito e garante que você não perca mais histórias como essa. Enfim, quando recuperei a minha compostura, olhei novamente para o local onde o homem tinha estado. O que vi me deixou gelado. A sepultura na qual ele estava olhando não estava mais ali. Ao invés disso, havia apenas uma grande mancha de terra, como se a lápide tivesse sido removida, mas não havia nenhum vestígio de escavação recente. Aquele homem tinha desaparecido, e a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. Eu voltei ao meu trabalho, tentando ignorar o que acabará de acontecer. Não contei nada para os outros coveiros, pois sabia que ninguém acreditaria em mim. O cemitério é um lugar onde as coisas acontecem, mas ninguém quer saber.
Os murmúrios e olhares furtivos dos visitantes já são o suficiente para me fazer acreditar que há algo de estranho por lá. Mas aquela noite, algo estava diferente. Continuarei com a história em breve, então fique ligado, e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles também possam ouvir o restante desse relato. Eu estava começando a achar que minha mente estava criando coisas. O calor da tarde ainda estava presente no ar e, por mais estranho que fosse o ocorrido, eu tentei seguir minha rotina. Talvez tivesse sido só uma alucinação, ou talvez o cemitério, com todo aquele silêncio e a sensação constante de solidão, estivesse me afetando de alguma forma. Mas aquela noite foi diferente. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, como uma sensação de pressão no ar que não se pode ignorar. Quando o turno da noite chegou, fui até o escritório da administração para pegar as chaves das sepulturas. Não havia nada de incomum acontecendo, o vento estava tranquilo, as árvores balançavam suavemente. No entanto, eu ainda sentia a inquietação. Eu já estava acostumado a trabalhar à noite no cemitério. Na maioria das vezes, o som de minhas botas pisando no chão de terra era o único ruído que se ouvia. Mas naquela noite, parecia que até o som dos meus passos estava abafado. A escuridão ao meu redor parecia mais densa do que o normal. Estava indo em direção ao setor mais antigo, para verificar um sepultamento recente, quando vi algo, ou melhor, alguém. Era um vulto escuro, movendo-se entre as lápides antigas. Não era um ser humano comum, a figura se movia de forma fluida, mas estranha, como se estivesse flutuando mais do que caminhando. Meu coração começou a bater mais forte, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia o que estava fazendo, estava ali para trabalhar, mas algo dentro de mim gritava para voltar, para não seguir em frente. A figura parou de repente. Não havia mais movimento, mas algo me fazia olhar fixamente. A sensação de estar sendo observado foi avassaladora, e antes que eu pudesse dar um passo para trás, ela se virou. Era o mesmo homem do dia anterior, mas havia algo diferente nele. Ele estava mais pálido, seus olhos, que antes tinham aquele brilho estranho, estavam vazios agora, como se não houvesse mais vida ali. Ele me encarou sem dizer uma palavra, apenas ficou parado. Eu tentei não olhar diretamente para ele, mas parecia que meus olhos não conseguiam desviar. Dessa vez, algo estava errado de verdade. Ele não estava ali por acaso. Não era um simples visitante ou alguém perdido. Ele me conhecia de algum jeito, ou pelo menos parecia conhecer. Tentei me aproximar um pouco, com o intuito de perguntar o que ele estava fazendo ali, mas antes que eu pudesse dar um passo, ouvi um som ao fundo. Um ruído estranho, como se algo estivesse se arrastando pela terra. Olhei ao redor e, para minha surpresa, a sepultura que ele havia visitado durante o dia anterior estava aberta. Não havia uma lápide, apenas uma cavidade escura e profunda, como se tivesse sido removida de forma abrupta. O homem sorriu novamente, mas era um sorriso vazio, sem expressão alguma. Ele não se movia, mas sua presença parecia dominar todo o espaço, como uma sombra crescente. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, de falar, de fazer qualquer coisa. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo. Como a sepultura havia desaparecido. Porque o homem estava ali novamente. E porque agora parecia que ele estava, esperando por algo. Foi nesse momento que algo mais aconteceu. Uma luz fraca, como a de uma lanterna, começou a brilhar na direção da sepultura. Ela parecia vir debaixo da terra, de algum lugar profundo. Eu sabia que o cemitério era velho, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. A luz foi ficando mais intensa, e eu não conseguia mais desviar o olhar. Eu sentia uma pressão no peito, como se estivesse sufocando. Então, a terra ao redor da sepultura começou a se mover, de forma lenta e quase imperceptível. Eu estava hipnotizado, meu corpo não respondia. Foi quando ouvi o barulho de passos pesados atrás de mim. Voltei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio do cemitério estava ainda mais pesado agora, mais opressor. A única coisa que eu podia ouvir era o som do meu próprio coração batendo com força. A luz da sepultura começou a piscar, e a terra continuava a se mover. Não era como um terremoto, mas como se algo estivesse sendo puxado para fora de lá. Eu sabia que aquilo não deveria estar acontecendo, mas eu não sabia o que fazer. O homem ainda estava ali, olhando-me com os mesmos olhos vazios. Ele não se aproximou, mas a presença dele estava mais forte, como se a sua própria existência estivesse ligada ao que estava acontecendo na sepultura.
Eu sentia que ele sabia o que estava por vir, mas não estava disposto a me contar. A terra finalmente cedeu. De dentro da sepultura, uma mão apareceu. Ela estava pálida, sem vida, mas ao mesmo tempo, parecia estar buscando algo. Eu não sabia o que fazer. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair dali. Precisava correr antes que fosse tarde demais. Mas algo me impediu de me mover. Não era medo, era como uma força invisível que me segurava ali, que me obrigava a olhar para a cena à minha frente. E foi então que a mão se ergueu completamente da terra. Ela estava fria, rígida, mas ainda assim, eu podia ver algo nos olhos do homem. Ele estava me esperando, como se soubesse que aquele momento era inevitável. Agora, mais do que nunca, sentia que eu não era o único ali. Algo havia se levantado daquele túmulo. Algo que não era só um corpo, mas uma presença, algo que pairava sobre o cemitério e que, de alguma forma, estava conectado a mim. Eu estava em perigo, mas não conseguia entender o porquê. Eu ainda estava lá, parado, olhando para a mão que se levantava lentamente, e, por mais que quisesse correr, algo me dizia que não havia mais escapatória. Aquela presença estava vindo em minha direção. Eu estava ali, imóvel. Meu coração parecia estar batendo tão forte que eu temia que o homem à minha frente pudesse ouvi-lo. O cemitério estava agora mais silencioso do que nunca, como se até a natureza tivesse cessado seus ruídos, tudo para deixar espaço para aquilo que estava acontecendo. A mão da sepultura já estava completamente fora da terra, e o som do arrastar das raízes, dos pedaços de terra quebrando, só intensificava a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Tentei me mover, mas era como se algo me prendesse no lugar. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não respondia. Olhei para o homem novamente, mas ele não estava mais na mesma posição. Agora, ele estava mais perto, e seus olhos, aqueles olhos vazios, pareciam me estudar de uma maneira que me fazia sentir como se eu fosse um animal encurralado. Eu não conseguia mais entender. A sepultura estava vazia, o que significava que o corpo já tinha sido retirado, mas isso não explicava o que estava acontecendo. Nada naquilo fazia sentido. Eu estava vendo uma coisa que não era possível, não era real. Ou seria? Eu, como coveiro, sabia o que significava um sepultamento, sabia como a morte funcionava. Mas, aquele lugar, aquele cemitério, parecia desafiar as leis da lógica, da razão. Eu conhecia cada canto dele, cada sepultura. Não havia razão para aquilo estar acontecendo. Mas, à medida que observava a cena, comecei a perceber que tudo naquele lugar parecia ter vida própria, como se o cemitério estivesse se alimentando do medo, da dúvida, da angústia. A mão que surgira da terra agora estava se movendo, e não era mais lenta. Algo que eu tinha visto tantas vezes, mãos esqueléticas e mortas, enterradas há anos, agora estava se levantando com uma agilidade que não se encaixava no que eu sabia ser possível. Não era apenas a mão que se movia, algo mais estava tomando forma, algo mais profundo, mais real. O homem estava agora à minha frente, e a presença dele era sufocante, mais opressiva do que nunca. Eu não sabia o que ele queria, mas sentia que ele estava tentando me comunicar algo, algo que eu não podia entender, algo que ia além do simples entendimento humano. A terra ao redor da sepultura foi se desintegrando aos poucos, como se estivesse sendo puxada para dentro de um abismo. Eu, ainda paralisado pela sensação de impotência, observava, sem conseguir agir. O chão se abriu de uma maneira sutil, quase como se estivesse sendo dissolvido. Foi quando a figura que surgira da sepultura finalmente tomou forma completa. Não era mais uma mão ou um pedaço de corpo, mas uma silhueta humana, formada do mesmo modo que o homem à minha frente. Mas algo estava diferente nela. Ela não estava mais suja de terra. Não estava mais morta, nem viva. Ela estava vazia. O vazio dentro dela era palpável. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. Era como se o cemitério não fosse apenas um lugar onde corpos descansam, mas um lugar onde o tempo e a realidade se distorcem. Algo estava acontecendo ali, e eu não podia mais negar. Não era uma ilusão, não era apenas um truque da minha mente. Era real. A figura que surgira do túmulo olhou para mim com uma expressão que eu não consegui ler. Ela não tinha o olhar vazio do homem, mas o seu olhar estava cheio de algo. Algo que eu não conseguia identificar. Como se eu fosse parte de um grande plano, algo que eu não deveria ter visto, algo que estava além do meu alcance. Eu estava prestes a virar as costas, sair correndo e nunca mais voltar, mas antes que eu pudesse fazer isso,
O homem falou, pela primeira vez, com uma voz tão baixa que mal pude ouvi-la. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Eu congelei. A pergunta me deixou atordoado. Como ele sabia que eu sabia? Como ele sabia que eu tinha algo na mente, algo que eu nem sequer tinha certeza de entender? Ele olhou diretamente para os meus olhos, como se estivesse esperando uma resposta. Mas eu não podia responder. Não sabia o que dizer. Ele deu um passo à frente, ainda mais perto de mim. Não parecia ameaçador, mas sim como se estivesse simplesmente esperando. Eu não sabia o que ele queria de mim, mas eu sabia que aquilo não era normal. Não era algo que qualquer pessoa pudesse explicar ou entender. A pressão no meu peito ficou ainda mais forte. Eu olhei para o homem, depois para a figura que estava de pé sobre o túmulo, e uma sensação horrível tomou conta de mim. Eu estava preso ali. Não sabia o que era aquilo, mas sabia que não poderia sair até entender. A figura, então, levantou os braços lentamente, como se estivesse invocando algo. Eu pude ouvir um som distante, como um murmúrio abafado. Não era uma voz, mas parecia uma espécie de chamamento, algo vindo do fundo da terra. Era como se a própria terra estivesse falando, sussurrando. Eu não entendia. O medo era palpável. Era real. Eu estava começando a acreditar que aquela presença não era algo que simplesmente se movia de um lado para o outro, mas sim algo que tinha uma razão, algo que tinha um propósito. O homem à minha frente, a figura na sepultura, a terra se movendo, tudo isso fazia parte de um jogo que eu não sabia como jogar. O barulho começou a aumentar. Não era mais um murmúrio distante. Agora, parecia vir de todo lado, como se o próprio cemitério estivesse se erguendo, se movendo. A sensação era de que eu estava no centro de algo muito maior, algo que não deveria estar ali. Eu tentei novamente me mover, dessa vez mais desesperado, mas ainda assim não conseguia. Não podia sair. Não podia correr. A terra ao meu redor continuava se movendo, e a pressão aumentava. Foi então que, de repente, tudo parou. O som cessou. A figura que estava à minha frente, a que surgira do túmulo, estava parada, imóvel. O homem também estava ali, parado, sem dizer uma palavra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu estava respirando com dificuldade, sentindo uma pressão sobre meus ombros, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas eu não sabia o que. O que quer que fosse, sabia que eu não tinha mais controle sobre isso. Eu estava à mercê daquele lugar. De alguma forma, tudo o que eu tinha conhecido, o trabalho no cemitério, o silêncio, a rotina, nada disso importava mais. O que acontecia ali era muito maior. O silêncio se prolongou por um tempo que pareceu uma eternidade. Cada respiração minha parecia ecoar no vazio, e o peso da tensão no ar estava me sufocando. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sido roubada. Eu estava preso, imobilizado, e não conseguia tirar os olhos das duas figuras diante de mim. A sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca tinha sido tão forte. Eu podia sentir o cemitério ao meu redor, a terra, as lápides, as árvores envelhecidas, tudo estava diferente, como se o local estivesse vivo de alguma forma. E o pior, o medo não era só meu. Aquele homem, a figura, até mesmo o ambiente ao meu redor, parecia estar esperando algo. E então, sem aviso, o homem à minha frente deu um passo para trás e olhou para o céu. Não era um olhar normal, como se estivesse apenas tentando ver as estrelas. Era como se ele estivesse esperando algo, ou alguém, aparecer. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos tinham um brilho de algo que eu não conseguia compreender. Era como se ele estivesse compartilhando algum tipo de segredo com o próprio céu. Foi quando ouvi uma batida, forte, mas abafada, como se alguém estivesse batendo contra uma porta. A batida veio da direção do túmulo onde a figura estava de pé. Eu olhei em direção à sepultura e vi algo que não conseguia acreditar. O chão, que até então estava estável, começou a se mover. Não era um tremor comum, como o que ocorre quando há atividade sísmica ou movimentação de maquinário. Era algo mais natural, como se o próprio solo estivesse se abrindo, não por força física, mas por uma vontade própria. Não consegui processar. O som se intensificou. Batidas. Golpes. Algo estava surgindo da terra. Não era um homem. Não era um animal. Era algo mais profundo, algo que parecia ter saído de um pesadelo. Eu dei um passo para trás, mas as pernas não me obedeceram, e eu quase caí. A sensação de pavor me envolveu por completo. O medo me fazia paralisar,
como se o corpo tivesse se desconectado da minha mente. Olhei para o homem novamente. Ele parecia não se importar com o que estava acontecendo, como se estivesse aguardando com uma paciência impessoal, quase como se esperasse por esse momento há muito tempo. Não havia raiva, nem medo, nem nenhuma emoção humana em seu rosto. Apenas uma calma quase sobrenatural. O som aumentava. O que quer que estivesse surgindo do solo estava agora perto o suficiente para eu ouvir. Era um som abafado, como se fosse algo se arrastando, algo com peso, algo que tinha ficado enterrado por muito tempo. De repente, o homem se virou para mim, sua expressão séria, mas quase indiferente, e falou, com uma voz suave, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Você tem medo do que está acontecendo aqui, não tem? Perguntou ele, sem pressa. Mas a verdade, amigo, é que o medo nunca vai te ajudar. A única coisa que você pode fazer é aceitar o que está prestes a acontecer. As palavras dele bateram com um peso que parecia cortar o ar. Aceitar o que estava prestes a acontecer? Como assim? O que estava acontecendo? O que eu estava vendo? Meu corpo ainda não se mexia, e as palavras que saíam de minha boca estavam distorcidas, como se uma força invisível estivesse me impedindo de falar claramente. A terra do túmulo agora estava se rompendo por completo. O solo cedeu completamente, e algo muito grande começou a emergir. Eu pude ver o contorno de uma figura grande, o formato de uma pessoa, mas não era um ser humano. A figura se arrastava para fora do túmulo, com as mãos se agarrando ao chão como se tivesse dificuldades para sair. Mas o mais estranho não era a figura em si, mas o fato de que ela parecia coberta de terra, mas a terra não caía de seu corpo. Meu corpo ainda não se mexia, e as palavras que saíam de minha boca estavam distorcidas, como se uma força invisível estivesse me impedindo de falar claramente. A terra do túmulo agora estava se rompendo por completo. O solo cedeu completamente, e algo muito grande começou a emergir. Eu pude ver o contorno de uma figura grande, o formato de uma pessoa, mas não era um ser humano. A figura se arrastava para fora do túmulo, com as mãos se agarrando ao chão como se tivesse dificuldades para sair. Mas o mais estranho não era a figura em si, mas o fato de que ela parecia coberta de terra, mas a terra não caía de seu corpo. A poeira que se desprendia não caía no solo, mas se dissipava no ar como se tivesse vida própria. A presença dela era de uma estranheza que eu não consegui descrever. Algo estava errado. O simples fato de vê-la ali, emergindo da terra, me fazia sentir como se eu estivesse em uma dimensão paralela, onde as regras do mundo real não se aplicavam. E, por mais que eu tentasse racionalizar, eu sabia que isso não tinha explicação. Era algo que desafiava o entendimento humano. O homem olhou novamente para mim, sem pressa de falar, como se estivesse apenas esperando que eu compreendesse algo. Isso não vai acabar, não é? Minha voz estava trêmula, quase inaudível. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para a figura que ainda estava surgindo da sepultura, e então, disse, com uma calma assustadora: tudo o que é enterrado aqui tem seu tempo, coveiro. O que você vê é apenas o resultado de um ciclo que não pode ser interrompido. Eu olhei para a figura, agora parcialmente de pé, uma silhueta encoberta pela terra, mas com traços humanos. Seus movimentos eram lentos, mas precisos, e o som das mãos se arrastando pela terra continuava ecoando. Não parecia ser um ser que tivesse saído para simplesmente viver novamente. Era mais como se fosse uma entidade que se libertava do ciclo da morte, um ciclo que não tinha fim. Não sabia o que pensar. O que eu estava vendo não se encaixava no que eu conhecia, no que eu já tinha presenciado no cemitério. Era algo além, algo sem explicação. O homem sorriu levemente, mas não era um sorriso de bondade. Era um sorriso como quem sabe de algo que você não sabe, algo que você nunca irá entender. Está vendo, coveiro? Não há volta. O que é enterrado aqui nunca morre completamente. E enquanto ele falava, a figura levantava totalmente do túmulo, e pela primeira vez, ela olhou diretamente para mim. Os olhos estavam vazios, mas não eram olhos de morte. Eles eram olhos que olhavam para a alma, olhos que não eram humanos. Eu senti a sensação de que, naquele momento, eu havia sido atraído para algo muito maior do que eu, algo que não deveria ter sido visto, algo que jamais deveria ter sido desenterrado. A figura deu um passo à frente, e eu não pude mais suportar. Sem pensar, eu girei os calcanhares e comecei a correr, correndo sem direção, apenas tentando escapar daquela presença que, de alguma forma, já me havia marcado. Minhas pernas estavam pesadas,
quase como se o medo tivesse o poder de me paralisar. A cada passo, eu sentia que a terra do cemitério estava grudando em meus pés, como se tentasse me prender ali, impedindo minha fuga. Mas o pânico me impulsionava. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu precisava sair. Precisa sair dali. A sensação de que eu estava sendo seguido era incontrolável, uma presença invisível que parecia me cercar de todos os lados. Enquanto corria, olhava por cima do ombro, tentando ver qualquer sinal daquilo que eu tinha visto emergir do túmulo, mas o cemitério estava silencioso agora. O vento, que antes parecia soprar com força, havia se acalmado. A única coisa que eu podia ouvir era o batimento acelerado do meu coração e a respiração ofegante. Eu alcancei a entrada do cemitério. A velha porta de ferro enferrujada ainda estava lá, com as barras de metal quebradas, como se algum dia houvesse cedido à pressão de algo forte. Eu puxei a porta com todas as forças que me restavam, e ao conseguir abri-la, me deparei com a rua vazia, apenas iluminada pela luz fraca de um poste. Olhei para trás, esperando ver alguma figura se aproximando. Mas nada. O cemitério parecia tão silencioso quanto antes. Eu sabia, no fundo, que algo estava errado. Era como se toda a situação fosse um pesadelo e que eu acordaria a qualquer momento. Mas não acordei. A única coisa que eu sabia era que, o que quer que estivesse acontecendo, não poderia ser explicado pela lógica ou pela razão. Saí correndo pela rua, sem direção. Passei por algumas casas, algumas luzes acesas, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse em um mundo paralelo. O medo não ia embora. Ele estava em mim, me acompanhando como uma sombra. Eu podia sentir os olhos daquela coisa, aquela figura vazia, me observando, mesmo à distância. E pior, a sensação de que, se eu olhasse para trás, eu veria a verdade. Eu não queria ver. Mas então, uma sensação estranha me fez parar. Não era uma sensação de segurança, mas uma sensação de alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Meu corpo parou de correr, de forma involuntária. Eu estava em frente a um pequeno café. A janela estava aberta, e de dentro, podia ver a luz suave da lâmpada acesa. Olhei para dentro, e vi uma mulher sozinha, sentada em uma mesa, olhando para o chão, com uma expressão vazia. Seus olhos estavam fixos em algum ponto, como se ela não notasse a minha presença. Mas foi o que eu vi em seu rosto que me fez gelar. Ela tinha marcas, arranhões profundos, como se tivesse sido arrastada. Seus braços estavam cobertos por hematomas, como se estivesse em sofrimento há muito tempo. Meus pés me moveram em direção à porta, e sem pensar, entrei. A mulher não reagiu ao meu som ou à minha entrada. Parecia não me ver, como se eu fosse parte do cenário, um reflexo de algo. Você está bem? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, e a mulher levantou a cabeça lentamente, seus olhos vazios se encontrando com os meus. Ela sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de alguém que sabia de algo que eu não sabia. Era um sorriso de quem já tinha passado por algo que não deveria ser compreendido. Você viu também, não viu? Ela falou, sua voz estava rouca, como se tivesse sido drenada. Eu a olhei sem entender. Viu o quê? Perguntei, sentindo um nó apertar na garganta. Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar se desviou por um instante, como se estivesse absorvendo o silêncio, a escuridão que parecia se aproximar mais a cada segundo. Você viu o homem. O que desenterrou, ela disse, ainda com um sorriso no rosto. Mas agora havia algo mais, algo sombrio que eu não podia ignorar. Eu me afastei um passo, sentindo o medo se intensificar. O que você está falando? O que aconteceu com você? Eu não sabia mais se estava conversando com ela ou se estava apenas tentando entender, fazer sentido de algo que não fazia sentido nenhum. A mulher então olhou para a porta do café. O olhar dela foi tão fixo e tão desesperado que me fez sentir um arrepio. Eu não queria olhar, mas algo dentro de mim me forçou a virar a cabeça. Foi quando vi. Não vi o homem diretamente, mas a figura estava lá, na esquina da rua, parcialmente iluminada pela luz fraca do poste. Eu podia ver os contornos de sua silhueta, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquela figura não era uma simples pessoa. A maneira como se movia, como observava, me deixou paralisado. Eu olhei de volta para a mulher, e ela finalmente falou, com um tom de voz muito baixo. Ele vai te pegar, assim como me pegou. Você vai ver o que ele é. Ele vai vir atrás de você. É tarde demais. Já é tarde demais. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que pensar.
A única coisa que eu sabia era que não estava mais sozinho. E o medo, aquele medo real, profundo, estava de volta, mais forte do que nunca. A porta do café fechou de repente, como se alguém a tivesse empurrado do lado de dentro. Eu dei um passo para trás, então outro, e comecei a correr novamente, sem parar, sem olhar para trás. Mas, à medida que corria, algo em minha mente começou a processar. O que ela disse? O que ele era? O homem, ou o que quer que fosse. Eu tinha visto algo, e agora não podia escapar daquilo. Eu estava marcado, como a mulher no café. Eu sabia disso. Já não havia volta. Algo tinha me encontrado. Minha corrida se arrastava, meus pés pareciam pesados, e a sensação de ser seguido não me deixava. Cada vez que eu olhava para trás, não via nada, mas sentia uma presença crescente, como se alguém estivesse me observando de perto, esperando o momento certo para agir. A rua estava deserta, mas agora, ao longe, vi as luzes de uma viatura se aproximando. Pensei que talvez pudesse encontrar algum alívio ali, alguma explicação para o que estava acontecendo. Mas o mais estranho aconteceu. Quando a viatura parou perto de mim, um dos policiais desceu, um homem de meia idade, de expressão séria. Ele me olhou, sem dizer uma palavra, mas seu olhar era estranho. Como se ele soubesse o que eu estava passando. Você viu ele também, não viu? Disse o policial, sem que eu sequer tivesse falado algo. Sua voz estava cansada, quase resignada. Eu fiquei parado, sem reação, mas de alguma forma sabia que ele estava se referindo à mesma figura que eu tinha visto mais cedo. Aquele homem, ou aquilo que parecia um homem, que estava sempre à espreita. Quem você acha que é? Perguntei, sentindo a tensão subir em meu peito. O policial respirou fundo, com um movimento rápido, olhou para trás, para a rua vazia. Era como se estivesse esperando que algo aparecesse, ou alguém. Ele ficou em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio desconfortável, pesado, que enchia o espaço com um medo tangível. Então, ele olhou para mim novamente. Não sei o que você viu, mas eu já vi o suficiente para saber que não importa o quanto você corra. Não importa onde você vá. Isso não vai passar. Ele não vai embora. Minha garganta se apertou, e eu senti um nó no estômago. Algo dentro de mim tentou negar o que ele estava dizendo, mas tudo aquilo parecia real demais para ser ignorado. Eu sabia o que ele queria dizer, porque havia algo naquele homem, algo na forma como ele se movia, que não era de este mundo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o policial deu um passo atrás, e seus olhos começaram a brilhar com uma intensidade que não se parecia com nada humano. O mais estranho, porém, foi o momento em que ele desapareceu. Não foi um movimento brusco, mas sim uma súbita distorção no ar, como se ele tivesse sido apagado. Eu estiquei a mão, tentando tocá-lo, mas no lugar dele, agora só havia uma sombra. Eu me vi sozinho, mais uma vez. A sensação de estar sendo observado voltou ainda mais forte. O vazio que havia em mim aumentou, como se eu estivesse perdido em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu olhei para a rua deserta, mas nada mais parecia ser o que eu conhecia. Era como se o mundo tivesse se distorcido. Aquele homem, ou aquilo, ainda estava lá, em algum lugar. Eu sabia que eu tinha sido marcado, e que, de alguma forma, ele sempre estaria me observando. Talvez não agora, talvez em outro momento, mas o fato é que ele não ia embora. Eu sentia isso no fundo da minha alma. E antes que eu tivesse tempo de dar mais um passo, a luz do poste piscou. Tudo ao meu redor parecia se silenciar ainda mais, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não ia acabar. Não para mim, não para ninguém que tivesse visto. O cemitério não era apenas um lugar de descanso. Era um lugar onde certas almas, certas presenças, nunca partem. Elas ficam. E se você as ver, você fica também. O mais assustador de tudo, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele viria atrás de mim novamente. Eu só não sabia em que momento. E isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa. E o que você faria, se soubesse que está sendo seguido por algo que nunca se revela, mas que está sempre por perto, esperando o momento certo para agir? Algo que não se apaga, algo que não morre.